Vivo, voltei. Já vou convidar o Diego aqui.
Oi, Diego. Oi! Você tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo agora! Eu acho O que que todo mundo também. houve? Eu não sei. Mistérios. Deu certo aí? Né? A minha Não, assistente disse que tá ouvindo, então tá bom, né? não, Tá tudo e por certo aí? incrível que pareça, depois que Ah, eu ah. aceitei, começou a ter o som. Ai, é porque eu tinha que entrar, né, Ah lá, Diego? ó, agora sim, Ah, ó, o pessoal tá falando que agora tá ouvindo. tchá, 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 tchá. Eu adoro essa coisa ao vivo, sabe? Porque é isso. Mas você sabe, Diego, pelo amor de Deus, né? Porque nunca aconteceu isso na minha live. Você tá vendo? Que Você coisa, né, tá mulher? vendo? Pelo amor de Deus, é que é muita É que, é que tem que ter informação. emoção. Tem que ter É, não, emoção, entendeu? sem emoção não Sem funciona, emoção não rola, não exatamente. rola. Diego, eu quero dizer para você, bom, primeiro, né, boa noite. Boa noite. Suado, né, mas boa noite. Exatamente. Gratidão, Amém, gratidão por gratidão. você dispensar um tempinho para nós, porque eu sei que você está de férias e Uhum, se prontificou a vir aqui fazer o som claro. funcionar. Imagina, Tá tudo ótimo, né, tranquilo. Diego? Tá tudo Aí, maravilhoso Diego, com vocês. graças a Deus, aqui tá tudo bem. Então, Diego, daí, como não dava certo, não entrava, daí eu comecei a falar, mas ninguém me ouviu, né? Então não resolveu de nada. Eu acho melhor você falar de novo. Tudo de novo, né? Não, mas eu tava falando, esperando que você. Como você não estava entrando, eu falei, bom, eu vou falando alguma coisa, né? Para não ficar Aham. aqui, para não ficar aqui no mudo. Mas eu fiquei no mudo, né? Então, assim, Uhum. Diego, então, como eu não falei nada, eu gostaria que você se apresentasse, tá? Claro. Falando de toda a tua atividade, daí a gente vai conversando, Uhum. tá bom? Beleza. Então tá. Então, Boa noite, pessoal. Quem ainda não me conhece, então, sou Diego Burlamac. Venho trabalhando aí em conjunto com a Noêmia na parte de processos de terapias integrativas. Hoje eu sou aromaterapeuta, sou reikiano e também trabalho com florais de Bach. Então, a ideia é realmente, dentro desse processo holístico, né, dessa visão integrativa do ser humano, ajudar as clientes, né, as alunas da Noemi nesse processo emocional, essa questão sentimental, emocional, do plano causal mesmo, no processo da direção e em outras coisas também. uhum. Eu estava falando ali, a Aline falou, fala de novo que eu quero saber. Não, Aham. então eu estava falando, né, no mudo, né, já estava até fazendo gestos aqui. Que o que acontece? A aluna vem para fazer a aula, né? Uhum. Geralmente ela primeiro eu vou para a aula porque ela fala assim, não, eu só preciso treinar e tal, e a gente não consegue mapear muito o que é. Aí no Uhum. primeiro dia de aula eu vejo assim que é muita ansiedade, muita ansiedade. E aí eu paro e converso e dou a minha sugestão. Olha, eu tenho terapeuta que já está acostumado com as minhas alunas e a gente pode olhar para isso, né? Você conhece alguma coisa sobre os olhinhos essenciais? Às vezes não, né? Sim. Aí eu falo, não, então bate um papo primeiro com o Diego, sem compromisso nenhum, via WhatsApp, para você Uhum. entender. E aí, também, lógico, se ela já tiver o profissional que ela está acostumada, tá tudo certo, né, Diego? Mas Claro. geralmente não tem. O que eu estava falando é que geralmente não tem. A Aline está falando Uhum. ali, o melhor terapeuta. E Obrigado. é bom, né? Bom, né? Uhum. E aí a gente vai caminhando. E o que eu estava falando para elas ali, né, é que eu vejo diferença no retorno, né, Diego? Mas antes de você Uhum. falar mais sobre isso, eu queria que Uhum. você falasse, porque às vezes tem gente que não entende muito, né, Diego? Esse Sim. universo tão maravilhoso do que é Uhum. aromaterapia. Queria que você falasse um pouquinho. Exato. Claro, claro. Uma das coisas que a gente mais vê é que as pessoas não associam, por exemplo, a aromaterapia com os óleos essenciais, né? Geralmente as pessoas Hum, pensam que é só cheiro, é só ligado efetivamente a aromas, né? Que de fato aroma realmente a sim. gente tem na terapia, Uhum. né? Mas Sim, a sim. aromaterapia em si é o tratamento com o uso dos óleos essenciais, né? Na parte tanto física quanto emocional e espiritual, a tríade mesmo do ser humano, né? Então, quando você fala em um aromaterapeuta, é uma pessoa que vai junto com os óleos essenciais, que são ferramentas,
né? Eles não são milagres, eles são ferramentas de mudança, de transformação pessoal, para agir sobre o nosso sistema físico, como o cérebro, a parte das emoções, e até mesmo metabolizando e agindo no corpo, né? Para tranquilizar, para melhorar a concentração, para trazer a pessoa mais para o momento presente. Claro que existem outras abordagens sem ser a aromaterapia, como mesmo os florais que eu falei inicialmente, né? Sim. Mas isso varia muito de acordo com a pessoa. Às vezes a pessoa quer realmente fazer um trabalho mais voltado para algo que tenha uma resposta que eu particularmente acho mais rápida como a aromaterapia, do que mesmo com florais, ou então não gosta, nunca pensou em fazer o uso dos florais, aí a gente também evita, é tudo muito particular, né? Mas a aromaterapia em É. si é incrível. Pois é. E o que eu falo para elas, aquelas que não conhecem, né, não sabem nada, falo, gente, é um processo tão natural, né, Diego? Não Uhum, tem nada a ver com o alopático, por exemplo, né, de eu ter que tomar um remédio para sim. ansiedade, né? E Uhum. fala para nós, Diego, como funciona como é que é esse movimento todo dos óleos essenciais, falando mais especificamente da ansiedade mesmo, né? Tá. Eu acho que elas vão estar interessadas aí. Sim, sim. Na verdade, óleos essenciais, eles são química, né? É a química da natureza. Pelo processo Sim, de destilação, a gente tira o que seriam basicamente os hormônios da planta, vamos dizer assim, né? Que agem, por exemplo, no sistema da planta para proteger ela, para ajudar ela a ser mais resiliente a questões ambientais, né? Onde ela cresce, onde ela sobrevive, para dar mais condição dela ser forte e proliferar no meio ambiente, né? E isso a gente toma posse desse benefício sim, através do óleo essencial. Então, o que acontece? O óleo essencial ele tem a química dele, onde vai agir dentro do nosso cérebro, por exemplo, na ansiedade, diminuindo o nosso ritmo cardíaco, trazendo uma sensação de bem-estar, fazendo com que a gente consiga um processo de relaxamento. Então, por exemplo, as pessoas estão muito acostumadas a ouvir falar aí no mercado do óleo de lavanda francesa, que funciona para ajudar no sono, uhum, para induzir um relaxamento mais profundo, né? Para transformar esse momento de agitação em um momento mais calmo. Mas o importante da gente entender no uso dos óleos essenciais é que também, como varia de pessoa para pessoa, é uma coisa muito individual. Às vezes a lavanda francesa não vai funcionar para uma pessoa que simplesmente quer usar para se sentir tranquila. Ela precisa conversar, demonstrar exatamente as queixas para que a gente chegue no plano causal, né? No que causa aquela ansiedade. A gente sim, tentar entender sim, isso e escolher o melhor óleo para agir naquela situação para ela. Às vezes ela precisa, por exemplo, de um óleo que acalme, mas também centre ela, né? Traga ela mais para o momento presente. Aí isso ajuda, por exemplo, na direção, porque não adianta só acalmar e relaxar. Às vezes a pessoa precisa ter um pouco mais de atenção, um pouco mais de foco, né? Assim sim, como sim, ela às vezes pode, né? Ela às vezes pode com ser um pouco mais certeza. apática, pode ter um pouquinho mais de dificuldade de entrar em ação. Então a gente pega um óleo, Uhum. uma sinergia, uma combinação de óleos para a gente poder usar, por exemplo, para ela ter tranquilidade, mas ao mesmo tempo ter um pouquinho mais de energia para fazer as coisas, sabe? Então, o que nós estamos entendendo, né? Eu sei, né? Mas estou colocando aqui para elas, é Claro. que é individual, né, Diego? Não dá para, vamos dar para todo mundo esse daqui. Não. Então agora fale para Não. nós como é o teu atendimento, esse atendimento Uhum, inicial, e também, né, uhum. Diego, porque pode ter alguma pessoa ouvindo que não é daqui, tá? E que existe Sim. também um pouquinho diferente, né, evidentemente, né? Mas que também tem Uhum. como fazer esse atendimento online, né? Mas conta para Sim, nós sim. ali, quando você está presencial, como é que é esse encontro com essas meninas? Então, basicamente, a consulta ela começa com o relato das queixas, o motivo pelo qual ela procurou o aromaterapeuta, né? Aí a gente vai Uhum, tentar, dentro de um diálogo, num ambiente onde ela vai estar livre de qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de punição em relação ao que ela sente, né? Ela ou ele, uma abertura mesmo de sim. espaço onde vai contar o que tem sentindo, e aí a gente, dentro de alguns questionamentos, a gente começa a descobrir o que essa pessoa pode ter no passado dela que influencia na situação atual, né? O que leva ela a ter esses sintomas, vamos dizer assim. E aí, com base nisso, a gente, depois dessa primeira conversa aí, que vai levar mais ou menos aí uns 10, 15 minutos para a gente começar, a gente vai fazer uma experiência que é o teste olfativo.
Esse teste olfativo ele começa lá, a gente deita o interagente na maca, vamos trabalhar aí entre uns 5, 6 óleos essenciais com processo de inalação em fita olfativa, né? Então eu pego aquelas fitinhas de perfume, sabe? Parecida com essas aqui, ó. A gente utiliza, né, goteja o óleo essencial e põe para que o interagente faça essa inalação. E aí a gente começa um processo meio de imaginação criativa com a inalação do óleo. Como ele vai estimulando o processo das emoções, as memórias, os sentimentos, a gente vai vendo a resposta do interagente com base em cada um dos óleos que eu vou apresentando para ele. E nisso a gente vai levando essa ideia. Por vezes eu até coloco, imaginando mesmo aquela paciente, né, aquela interagente dentro do carro com você, por exemplo, fazendo uma aula de direção, ou então numa situação em que ela fica ansiosa no trabalho, para ver como vai ser a resposta dela enquanto o aroma está trabalhando no cérebro, enquanto as moléculas do óleo essencial estão passeando pelo corpo dela, né? E com base nessas respostas, vendo se ela se sente mais tensa, às vezes uma parte do corpo se enrijece, ou então ela sente um relaxamento profundo em determinada área do corpo, aí a gente vai lá e vai pensando, bom, esse óleo aqui talvez seja mais específico para que ela possa utilizar numa primeira mistura de óleos essenciais, certo? E aí, a gente vai levar aí uns 30 minutinhos fazendo isso. Mais ou menos aí uns 30 minutinhos. Depois disso, a gente volta para bater um papo. Eu explico o que cada um dos óleos essenciais desse teste olfativo representa no processo. E juntos a gente escolhe qual vai ser a combinação que ela vai levar para casa para continuar esse tratamento ao longo da semana. No caso, a inalação do óleo essencial, ou então o uso de um sabonete líquido, talvez um roll-on para passar em alguma parte específica do corpo e até usar durante a aula de direção com você também, né? Acho que você já deve ter visto como a gente usando, né? Não, escute essa, você não acredita. A minha aluna chegou, não vou falar nome, né? Depois ela vai brigar comigo. Ela chegou lá e vinha vindo lá já uma quadra e cheirando, gente do céu. O que tanta ela cheira? Aí eu falei assim, ai, Noêmia, pera um pouquinho que eu tenho que cheirar mais feminina, se alguém escuta, vai achar que você tá cheirando o quê, né? A gente deu risada. Mas ela falou, não, Noêmia, eu tô seguindo direitinho o que o Diego falou. Eu falei, então tá ótimo. E um resultado incrível, né? Foi resultado legal, incrível. Né? Mas eu quero te fazer uma pergunta aqui, Diego. Hoje eu conversei com uma pessoa e ela está com dificuldade, né, ao volante. Mas ela mencionou algo assim, que ela teve um episódio com o filho, que pelo que eu entendi não tem nada a ver com trânsito, e isso deu uma bloqueada, sabe? Então eu acredito que não deva ser só no volante, deve ser em outras questões também, né? Mas como é interessante isso, né, Diego? Um fato que não tem uma conexão direta, né? Mas está falando, talvez, não sei qual vai ser a sua opinião, mas talvez relacionado a um medo de perder, a um medo do improvável, né? O do susto, né? E gerou outras questões, né, Diego? Sim, sim. Na verdade, a ansiedade, né, ela é tida como medo sem um foco específico. Ela não precisa, por exemplo, a pessoa quando senta ao volante e vai pensar em ter aquele medo de dirigir, talvez isso nem esteja realmente ligado à direção, né? Pode estar ligado a N outros fatores, algum trauma que de alguma forma o trânsito acaba levando como um gatilho. Então, é comum que as pessoas acabem tendo processos de angústia, tristeza ou ansiedade mesmo, de uma forma mais generalizada, com experiências traumáticas do passado, né? Com alguma coisa que aconteceu até mesmo na infância. Sabe? É comum a gente ver pessoas que tiveram pequenos problemas lá no passado, às vezes uma ausência de pai, às vezes uma dificuldade de mãe em que ela não conseguiu perceber como deve trabalhar a parte de dar e receber na vida dela, e aí com isso ela acaba se doando demais para um lado, esquecendo de si mesma, e aí não consegue focar nos objetivos da própria vida, não consegue nem sequer dirigir a própria vida, né? Às vezes ela tem mais facilidade em dirigir a família do que dirigir a própria vida, né? Então é comum que a gente acabe tendo isso. Sim, e sabe que na constelação familiar a gente também tem esse olhar, né? Para todas essas questões que você está falando aí, e registros, né, da infância e tudo mais.
Aconteceu assim, é comum de quando a paciente, né, eu vou colocar aí né, a cliente está com você nesse momento de sentir, né, o momento Uhum. olfativo aí dos olhinhos, ela vira uma lembrança e ela se emocionar com essa Sim. lembrança, Uhum, né? existe. Existem pessoas Hum, que, dependendo do tipo de óleo que você usa, como por exemplo um óleo de pinho siberiano, que é um óleo que trabalha muito autopunição, culpa, cobrança excessiva, as pessoas já tiveram, né? Já houveram situações em que a pessoa realmente teve uma catarse, ou seja, chorou muito, se sentiu num lugar escuro, onde ela se sentia abandonada. E aí, o que que a gente tem que fazer? A gente coloca a mão na paciente, mostra que está ali junto com ela, fala que está tudo sim. bem, a gente vai trazendo essa pessoa de volta para o momento presente e lidando com essas Uhum. emoções, fazendo com que ela entenda o porquê você sentiu isso. Porque às vezes ela não consegue nem nomear o que que ela está sentindo, ela só sente. E aí, quando no consultório a gente consegue pegar e talvez dar um nome àquilo, ela começa a ver, é isso mesmo. Então, eu acho que é por aí o caminho, e aí começa a se encontrar, ver que é por aí que vai começar a trabalhar, e isso tudo muda, sabe? Mas é comum acontecer emoções mesmo. Que maravilha. Diego, para cada pessoa provavelmente, né, vai ter assim um tempo que vai começar a perceber, né, as mudanças, né? Eu com as minhas alunas, eu já falei, olha, eu não sei o que o Diego vai falar, né, da questão do tempo, mas eu gosto de dar aí uns 3, 4 dias para eu voltar para a aula, né? Quando eu peço que Uhum, ela te procure. Mas e uhum, aí você fala um pouquinho desse tempo, como é que é esse tempo, de repente, para cada uma, né? uhum. Sim. O tempo, na verdade, como você mesmo falou, Noêmia, é particular. Uhum, Sabe? Cada ser humano é um ser humano, não existe nada padronizado, pelo menos não da forma como eu trabalho, né? E então, de sim, fato, o óleo essencial, quando ele entra em contato com a nossa corrente sanguínea, com o nosso olfato, enfim, ele já começou um processo. Tá? Então, assim, basta em torno de 1, 2 minutos para que ele já esteja agindo e sendo espalhado pela corrente sanguínea, porque ele vai para os alvéolos e dali vai para o sangue e assim começa a fazer o trabalho dele. Tá? Mas sim. cada pessoa responde de um jeito, sabe? E muitas das Uhum, vezes a gente faz um processo de fitofativa, a gente coloca aquele óleo e a pessoa vai responder assim: naquele momento foi legal, mas ao longo da semana ela percebe que talvez não seja muito bem, porque ela talvez não tenha se expressado muito bem ou sentido muito bem aquele óleo na consulta. sim, Acontece. Mas, sim, em média, sim. eu diria para você que para a gente ter uma boa resposta, assim, em relação a voltar para a aula, eu acho que você está bem, bem embasada nos 4 dias, pelo menos, se a pessoa fizer o uso corretamente do óleo. Porque é o que eu digo, óleo na bolsa Sim, não faz não efeito, vai resolver. né? Não vai Uhum, resolver. uhum, Tem que pegar é, e usar o óleo. sim. Eu quero aproveitar esse momento, Diego, e falar assim, né? A forma como você usa em nenhum dos processos, os mais diversos tipos de óleo, você orienta que seja ingerido, né? Fala para nós um pouquinho essa sua visão em Tá. questão a isso. Se isso te deixa confortável, né? Também Não, vamos claro, ficar aqui à sem vontade. problema, Ah, sim, sem problema nenhum. sim. Na verdade, assim, A ingestão de parte óleo mais essencial difícil foi ficar A parte mais difícil foi ficar sem som, né, Diego? é verdade. Falar não é problema. Tá bom. Falar não. É, na verdade, assim, a ingestão de óleos essenciais existe, mas ela, de certa forma, foi banalizada por algumas marcas do mercado. Então, assim, óleo essencial, para ser ingerido, ele tem que ser muito bem diluído, ele tem que ser pontual, ou seja, não é algo que você vai ficar ingerindo por semanas ou meses, tá? E ele tem que ser feito da forma correta para não trazer outros problemas. Ou seja, o que eu deixo de dica é: nunca se deve ingerir óleo essencial em água. Tá? Eu, particularmente, não trabalho com ingestão de óleos essenciais,
porque existe uma possibilidade de interação medicamentosa. Óleos essenciais possuem contraindicação, que a gente chama de público de exceção. Por isso que antes até mesmo de fazer a consulta, eu gosto de perguntar se a pessoa tem alguma doença pré-existente, se toma alguma medicação, se é hipertensa, se é epilético, se está gestante ou amamentando, né? Porque tudo isso influencia, sabe? Então, assim, banalizar o uso do óleo essencial é um perigo. Entende? Então, assim, a gente tem tantos benefícios, mas tantos benefícios através do uso cutâneo, né? E através do processo inalatório, que a ingestão tem que ser, assim, de via de regra, a última coisa a gente pensar em fazer. Porque, imagine, óleo essencial, apesar dele não ser oleoso, ele tem esse nome de óleo essencial, ele se dilui em gordura e não em água. Então, se você pega uma gota e coloca num copo d'água e você bebe, aquele óleo não dispersou, ele não se dissolveu na água. Então, o que vai acontecer? Aquela gotinha, ela vai pegar a primeira parte em que tenha gordura no seu corpo, por exemplo, o seu esôfago, e vai se grudar ali. Então, você pode desenvolver, ao longo do uso, por exemplo, de óleo em água, você pode desenvolver uma esofagite, ele até pode seguir para o estômago e aí dar um problema no seu estômago. Então, por isso que ingestão de óleos essencial é algo muito pontual e muito criterioso. A gente tem milhões de benefícios através da inalação, sabe? De uma outra forma, né? Sim, inalar óleo essencial também está levando ele ao seu sangue. Porque os alvéolos pulmonares levam a molécula para o resto do corpo. Então, não precisa ingerir. Ah, isso é maravilhoso. Agora sim, Diego, falando um pouquinho da ansiedade de novo, a pessoa muito ansiosa... Porque, assim, ansioso, acho que todo mundo é um pouco, né, Diego? Eu já estava ansiosa porque meu sono funcionava aqui, né? Então, só que eu levo na esportiva, né? Eu estava falando aqui, porque tem de fio aqui e assistente, então tá tudo certo. Mas a gente é um pouquinho, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, minha filha se mata de rir. Se eu vou para o aeroporto, eu gosto de chegar 2 horas ou 3 horas antes. Aí ela fala assim, nossa, né? Por que será? Tipo assim, eu não quero perder meu avião, né? Meu voo. Mas assim, mas o que a gente tem que trabalhar, né, Diego, que é a minha teoria, é o equilíbrio, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Exatamente. E aí, quando é demais, né, Diego, essa é a minha pergunta, ele pode interferir no físico, né? Assim, trazendo outras coisas. Sim, sim, sim. Na verdade, eu concordo com você que tudo é um equilíbrio, né, Noêmia? A ideia de uma pessoa, assim, ansiedade, ficar ansioso antes de uma live, por exemplo, é normal, né? Sim. A gente tem aquela ansiedade. O problema é que medo, ansiedade, eles nos ajudam a gente não entrar num processo de autodestruição quando são normais, né? Sim, Ou seja, eles são ferramentas do nosso cérebro para evitar que a gente cometa bobagens. Mas o problema mesmo é quando isso sai, desequilibra e a pessoa não consegue mais fazer as coisas do dia a dia. A pessoa perde essa capacidade de viver, de experimentar a vida de verdade, né? Então, sim, o processo de ansiedade, realmente, quando está muito alto, é um alerta. Vamos olhar o que está acontecendo. Porque o seu físico, o seu corpo, se você não resolver a mente, o corpo vai padecer. Ou seja, vai ter tensionamento nos ombros, vai ter bruxismo, vai acabar trancando o dente, vai ter dificuldade de prestar atenção no aqui e agora, porque você vai estar sempre tentando prever situações do futuro, vai viver mais no futuro do que no presente, né? E com isso você nem processa o que acontece agora. Então isso vai trazendo desmotivação, vai trazendo tristeza, vai trazendo dificuldade de poder realmente experimentar a vida na sua plenitude, né? Então realmente físico e emocional andam junto e tem que estar em equilíbrio. E eu vejo assim, não sei a tua visão, né, Diego, mas eu acredito que não vai discordar de mim. Quando o físico apresenta alguma coisa, vamos dizer aí, dor de estômago, dor de cabeça, sabe, uma coisa assim meio constante, alguma coisa, né, voltando a falar do desequilíbrio, alguma coisa na questão emocional que precisa ser ajustada para que esse físico, e aí os dois vão entrar em equilíbrio. Na verdade, como você falou lá, né? Corpo, alma e espiritual. Entrar nessa harmonia para que seja leve, né, Diego?
Sim, inclusive, até mesmo fugindo um pouquinho da aromaterapia, mas indo para o lado Sim. dos florais, né? O Dr. Edward Uhum. Bach, que criou o sistema de florais, ele realmente acreditava que toda doença física tinha seu início no plano emocional. Ele acreditava que, dentre as plantas, né, as flores que ele validou, que trazem energia contrária ao sentimento negativo que causa os malefícios, né, esse sistema é justamente por isso, é para pensar em equilibrar o que você tem, né, de emoção que está prejudicando a sua vida e que, consequentemente, está te trazendo algum malefício no corpo, né? Ou até mesmo uma doença mais séria, alguma coisa que, né, se somatizou diretamente no plano físico dentro de você. Porque na teoria nas teorias mais espiritualistas, a gente acredita que toda doença começa no campo energético. É um Uhum. nódulozinho que começou lá no campo energético. Se ele passou dali e não foi bem trabalhado, visto, vai para o plano emocional psicológico. Se não for tratado nesse âmbito, ele vai no plano físico. Por quê? Porque ele tem que chamar a atenção da pessoa de alguma forma. Ele tem que mostrar, ó, tem alguma coisa errada aqui. Se você não viu na emoção, então você vai ver no físico. Então, por isso que a gente tem que estar em harmonia, a gente tem que estar em equilíbrio, para que a gente consiga, nossa máquina inteira tem que estar funcionando bem, né? Para poder Com seguir em frente certeza. e viver feliz. Feliz, feliz. Aham. Me fa... Diego, me fale um pouquinho de autoestima. Quando a pessoa tem Uhum. autoestima baixa, e assim, às vezes vem uma aluna, deixa eu te falar um pouquinho. A aluna me Fale. procura e diz assim, já vem com um monte de frase negativa. Ah, eu não sei, Uhum. acho que não vai, para mim acho que não vai ter solução, porque veja bem, eu já tentei umas 2 vezes, não deu certo. Ah, eu não sei, eu acho que tem um problema na minha cabeça, que eu não guardo as coisas. Vem com um monte de frase negativa. Aí Sim. ela entra no carro, vamos dar uma respirada aí. E é o seguinte, aqui tem um lema, é lema de Noêmia. Aqui não se fala nada negativo. Não, não, eu já Aham. vou botando ordem na casa, pelo Tá amor de Deus. certo. Aqui não tem nada de negativo. Então, eu não consigo. Não, eu tenho que aprender, mas eu vou conseguir. Então vamos lá, vamos mudar a frase. E a Uhum. rampa é um problema. Não, a rampa não é um problema. Ela era, joga tudo para o passado. Agora a gente vai resolver. Uhum. Então, essa série de situações assim. E aí, eu vejo que daí, nesses momentos, a autoestima da pessoa está muito negativa, muito lá embaixo. Claro, por algumas Uhum. questões, com certeza, que nem ela percebe, né? As coisas lá Sim, do sim. passado, como a gente já comentou. Uhum. Uhum. E e o que você me falaria então? Como é que a gente vai, esse olhar para essa pessoa que tem autoestima muito baixa? Uhum. Então, uma das coisas que eu até estava pesquisando e que eu achei super curioso é que estresse, né, gera uma coisa que a gente chama de a crença que as exigências do meio são maiores do que os recursos que eu tenho. Então, quando a gente Uhum. vive uma vida extremamente estressante, a gente começa a acreditar que a gente não é capaz de resolver aquilo que nos é colocado na vida. Sim. Entende? Então, o estresse é negativo nesse ponto e, juntamente, causa uma baixa autoestima. Né? Só que o Uhum. que a gente tem de resposta, por exemplo, na aromaterapia para uma pessoa que hoje não se vê dessa forma? Né? Já vou dar uma dica aqui. Óleo de bergamota. Óleo essencial de Hum, bergamota. É um cítrico maravilhoso. É um cítrico solar, com bastante energia positiva. Tem um toque de ansiolítico, então ele dá uma relaxada. Só que ele trabalha olha, muito o quê? O empoderamento, a autoconfiança. delícia. Então, esse é um óleo que basicamente está sempre para aquelas pessoas que precisam se sentir um pouco mais empoderadas. Sabe? A gente vê que a pessoa consegue tomar mais posse da vida, fazer mais coisas, encarar uma dificuldade de uma forma diferente quando ela está sobre o efeito, né, da inalação do óleo essencial de bergamota. E muito importante frisar aqui Uhum. que óleo essencial de bergamota é fotossensibilizante. Então, o que quer dizer? Se caiu na pele, pegou sol, vai queimar. Então, é sempre bom ter Ah, indicação e orientação do aromaterapeuta de como utilizar. sim, Entendeu? sim, Senão pode sim. ficar mancha que dura meses, tá? E Uhum. além disso,
o que que ele trabalha que é muito importante, que eu pelo menos notei com as pessoas que vieram, né, a partir de você, é que o óleo de bergamota, ele trabalha aquele processo onde a pessoa está muito suscetível à opinião dos outros. Certo? Então eu vejo muito que, às vezes, na direção, uma das dificuldades é o que, não só autoestima, como você tinha me perguntado de início, mas o que que acontece se o meu carona, o que que ele está pensando de mim? Né? Ou então, o que que a pessoa que está dirigindo atrás de mim ou na minha frente está pensando de mim? Né? E aí você começa a ver essa suscetibilidade que a pessoa tem constantemente, unido à autoestima baixa, unido ao processo estressante da vida que ela tem, né? Ou seja, é uma bomba para a pessoa achar que ela não é capaz de fazer as coisas. E aí o que que a gente faz? A gente entra com a bergamota. A gente pega o óleo essencial que traz essa alegria, que traz esse equilíbrio nesse processo, né, de falta de confiança em si mesma e dá na veia da pessoa para que ela comece a ter coragem, a ter esse empoderamento de que eu vou conseguir, que tudo está no passado realmente, como você falou. O negócio é mandar para frente e vamos embora. Vamos resolver tudo que a gente tem que resolver, sabe? Vamos resolver. Então, eu acho que... Você falou uma coisa, enquanto estava falando, me veio a tem um monte de coisa, né, Diego? Acho que nós vamos fazer 2 horas de live hoje. Mas, Diego, assim, que eu fiquei pensando aqui enquanto você falava, principalmente sobre o floral de Bach, né, que eu escuto muito, mas acredito que dos óleos também, a pessoa fala assim, não, eu vou ali na farmácia e já pego o floralzinho lá que já está pronto e tudo, né? Então eu falo assim, não, tudo bem, tá tudo certo, só que tem o seguinte, né? É diferente de eu conseguir, eu vou falar esse termo, né? Você deve usar o outro. De você conseguir mapear a real situação da pessoa. Conseguir compreender quais são os pontos mais importantes onde a gente precisa dar uma atenção especial, pelo menos nesse primeiro momento. No segundo momento, depois, no futuro, né? Vai caminhando, pode mudar. Sim, mas assim, é diferente de eu chegar na farmácia, me dá aí um... Rescue, sei lá, né? Tem uns nomes assim, não tem? Rescue? Me dá um Rescue aí, vou pra casa, e daí, de repente, vai ajudar, mas não na eficácia de um profissional alinhar todas as necessidades, não é isso, Diego? Com toda certeza. Porque, assim, não é que uma mistura, vamos colocar assim, né? Um blend de florais, por exemplo, que você compra na farmácia, não é que ele não vai ter um efeito. Ele vai ter um efeito, sabe? Tudo que você realmente ingere dos florais de Bach vai trazer alguma coisa positiva para você. Mas é exatamente o que você falou. Falta a individualidade, falta a peculiaridade de entender cada processo de cada pessoa. Então, assim, você não vai extrair o que tem de melhor no processo terapêutico se você não estiver presente no processo terapêutico. Entendeu? Eu acho que essa é a grande verdade. A pessoa precisa estar presente no seu processo de transformação. Porque tudo isso nada mais é do que uma maneira de você se entender. Começar a olhar para você e começar a perceber aonde você precisa melhorar. Porque, assim, a conversa terapêutica, que eu chamo, né, que é o bate-papo mesmo em consultório, também faz parte do processo de crescimento e de mudança. Sabe? Também permite que a pessoa... Porque às vezes você pensa as coisas, mas quando você pronuncia, aí sim você... Caraca, eu tô falando isso e agora faz mais sentido. Por quê? Porque você está presente no seu processo de mudança. Entendeu? Você está presente naquilo. Então, a partir daí, as coisas começam a mudar ainda mais. Então, por isso que é diferente de você pegar um vidrinho. Entendeu? Pegar um vidrinho simplesmente e tomar. Sim. Com certeza. Você falou algo aí que, né, só reforçando, mas é interessante mesmo porque às vezes a pessoa não tem ideia que aquilo que está lá guardado em algum lugar, né, nos sentimentos, na alma, aquilo está incomodando. Sei lá, de repente um rancor, uma lembrança muito dramática de algum episódio, ela nem tem ideia que aquilo está incomodando. Então, quando eu olho para aquilo, né? E vou fazendo todo um trabalho. Ai, nossa, é maravilhoso, né, Diego? Vamos falar a verdade, né? Sim, é maravilhoso. Sim. E até te contar aqui, ao vivo e a cores, né? Não posso mencionar nomes, mas a última aluna que eu mandei para você teve a aula dela, a primeira aula dela hoje, né? De volta. E outra coisa, assim, outra sintonia.
E aí eu fiz uma atividade com ela, forçando um pouquinho mais, observando a reação. Aí eu Aham. fiz, eu parei o carro e disse, como foi para você quando eu te coloquei lá naquele movimento, e carro aqui, carro ali, como foi para você? Nossa, eu tô bem. Eu falei, qual é teu grau de ansiedade de 0 a 10? 4. Falei, nossa, então tá, larga a mão, já não tem mais Nossa, nada. Quatro então e tá totalmente administrável, 4 e né? nada pra mim é nada, né? Quatro Porque tá era 10, ótimo. né, Diego? Era Sim, 10, era sim, com mais que 10, certeza. né? Aí eu falei, ai, que bom, que bom, que bom, que bom. Eu falei, que maravilha. Aham. Eu falei, vai lá assistir a live que o Diego vai estar lá hoje. Então, assim, como é interessante isso. Eu quero te fazer uma outra pergunta. A hora que você Nossa. cansar, você fala, Noêmia, tchau, boa noite. Diego, Você sabe que eu assim, falo pra caramba também, né? Então. pois é, então, juntou dois, né? Meu Deus do céu. Aham. Diego, assim, a pessoa vai lá, né, nesse primeiro momento, e é aquele quadro que se apresenta e você vai caminhando, né, com tudo que for necessário. Mas Uhum. vai chegar um ponto, né? Bom, isso é uma pergunta, né? Vai Tá. chegando nessa caminhada que algumas coisas podem ser alteradas. E aí, o que que acontece mais provavelmente? Você falar para deixar de tomar aquele, tomar não, usar Uhum. aquele óleo que estava usando, ou você vai Uhum. complementar com mais um. Isso vai, Geralmente acontece o quê? Uhum. Isso vai depender muito, mas assim, a Uhum, ideia é que a partir do momento que você fez o tratamento com determinado óleo para uma condição específica, né, uma causa de um problema, você o quê? Aquilo estando normalizado, você realmente retira. Porque o óleo essencial, a uhum, gente tem uma dosagem máxima que a gente pode usar com uma pessoa, a gente não quer também hipersensibilizar o corpo dela com muitos óleos essenciais, com uma grande carga de óleos essenciais. Então a ideia não é acumular óleos, e sim remover óleos. A melhor parte da uhum. aromaterapia, né, desse processo de mudança e, enfim, de bem-estar e saúde das pessoas, é quando ela não vai mais precisar. A ideia é que ela fique bem para não precisar usar mais. E aí talvez o óleo essencial se torne pontual, se torne para um momento em que realmente ela talvez naquele dia não está muito bem, ou ela comece a aderir aos óleos essenciais para a vida, né? Ela pega e começa a utilizar no ambiente da casa, começa a tratar a família com óleos essenciais também, pensando que isso pode fazer parte de uma Uhum, vida mais saudável. sim, Então, a gente sim. vai sempre tentar diminuir e não aumentar, sabe? Nos Uhum, florais de bar já é um pouquinho diferente. Nos florais, o que que a gente faz? A gente modifica, porque a ideia é que ele comece a melhorar determinadas emoções, mas aí ele tira aquela capa, aquela primeira emoção que ele trabalhou, e a pessoa, não, agora eu já não estou mais sentindo aquilo, mas apareceu outra coisa. Eu estou começando a sentir uhum, que eu não estou, por exemplo, a pessoa vem com medo. Ah, eu tenho medo de dormir no escuro. É um medo que ela sim. sabe o que é. Então a gente vai e passa, por exemplo, o Mimulus para ela, que é uma planta que trabalha medo de coisas de causas conhecidas. E aí depois ela começa, olha, Diego, eu já não tenho mais medo de dormir no escuro, mas eu tenho um medo, uma angústia que eu não sei o que é. Eu tenho um medo assim que é de algo que eu realmente não sei. Sabe aquele aperto no peito, aquela coisa? Então aí a Uhum. gente já vai ter que mudar a formulação para usar um aspen, que é uma planta que trabalha medos de causas que eu não sei dizer o que é. Então aí é um trabalho de mudança, um trabalho de capa sobre capa que a gente vai tirando, vai vendo o que tem por baixo e a partir do momento que você usou aquele floral para transmutar aquela questão que estava causando problema, a ideia é que você não precise realmente mais voltar nele. Você vai ter uma Uhum. outra formulação de floral, mas não vai precisar voltar mais naquele, porque a energia positiva da planta que levou ao equilíbrio daquela situação foi e tá tranquilo, tá resolvido, sabe? Uma coisa Tá que, certo. desculpa até falar, mas uma coisa que eu percebi aqui no Uhum. chat é que a Aline comentou a questão da dor de cabeça e dos óleos essenciais, né? Sim, É como ter uma sim. dor de cabeça e você não vai usar Advil, mas você pode ter enxaqueca. Então você tem que saber exatamente o que que você É. vai utilizar. A pessoa, às vezes, por si só, não consegue saber, por exemplo, que ela tem uma enxaqueca. Ela sabe que a cabeça dói. Uhum. E geralmente ela vai até o Sim. aromaterapeuta falando, ó, minha cabeça dói. E enxaqueca às vezes está muito ligada a traumas do passado, sabia? A enxaqueca, a dor de cabeça, ela está ligada muito a emoções. Ela está muito voltada ao processo de estresse interno que às vezes eu não coloco para fora.
Eu sou uma pessoa que às vezes engulo muito as coisas, sabe? Sim, E aí com sim. isso eu acabo tendo essas dores frequentes de cabeça. Então é um ponto bem bacana de se pensar. Por que será que eu tenho a dor de cabeça? O aromaterapeuta conversando com você vai conseguir entender, procurar, saber os motivos, ver como é que é a sua vida, como é que é você em casa, você no trabalho, como é que você está respondendo a determinadas situações da sua vida? Me conta um pouquinho mais. Me fala um pouquinho mais sobre você. E aí a gente vai pegando as coisas e tentando aí montar esse quebra-cabeça, né? Que leva a pessoa a ter essas Sim, coisas no corpo dela. sim. E algumas coisas assim, Diego, eu vejo que eu também sou terapeuta, né? Claro. É, a pessoa vai e precisa. Eu acho muito bacana, porque sabe, né, que eu também uso, né, Diego? A Uhum. pessoa usa o óleo essencial, um floral e tal, tá olhando aquela determinada situação, mas ela também tem que se esforçar em ter uma postura, uma mudança de postura diante de algumas coisas, né? Você Sim. comentou aí um exemplo, né, dentro das questões de aula, né? A pessoa, assim, eu até contei uma história aqui bem interessante. Acho que essa história você não ouviu ainda. Entre Então me tantas conta. histórias, mas acho que essa você não viu. Eu tinha uma aluna e ela parou na esquina, tá? Então, assim, uma aluna com perfil de perfeccionismo e também uma preocupação de incomodar os outros. Não quer incomodar os Uhum. outros, né? E ela parou na esquina e uma pessoa parou atrás, mas não buzinou, nada, parou atrás. Ela colocou o braço para fora e falou para ele assim, para ele passar, sabe? Passe, passe. Aí Uhum. eu falei Uhum. para ela, olha, tudo bem. Daí ele foi, né? Ele achou que certo, o carro estava com um problema. Eu falei, olha, só que é o Provavelmente. seguinte, só que é o seguinte, você já imaginou se toda esquina que a gente chegar, você mandar alguém ir? Ele espera. Se ele tiver com pressa, Verdade. ele vai te desviar. Ele pode até buzinar, xingar, desviar, mas isso é problema dele, não é seu. Uhum. Então, assim, é, você nunca vai encontrar uma rua vazia. Verdade. Um grande número de vezes vai ter alguém atrás. Ele espera, porque sabe que você vai ter que ir. Então, eu entendi ali um excesso muito grande de preocupação. Assim, eu não quero incomodar o outro, não, então é melhor ele ir, é melhor ele ir. E aí, veja como tudo isso tem que administrar, né, Diego? Mas aí, Uhum. então, voltando lá na minha fala inicial, tudo bem, daí vai, ela pode ir para um atendimento, né? Até essa pessoa em específico foi para atendimento psicológico e tudo. E Uhum. também, na época, né, a gente não estava trabalhando junto, ela também foi usar outras questões de óleo, de floral e tudo mais, mas aí a pessoa também tem que se esforçar e entender esse universo de uma realidade a qual ela vai conviver, que é o trânsito, e começar, não digo assim, né, estalando o dedo, mas Claro. gradativamente mudando de postura, né, Diego? Claro. Entendendo Sim, assim, até. que né, uma coisa que eu Até. falo o Aham. trânsito é de todos nós. Eu falei, o trânsito é Sim. teu. A rua é tua Uhum. também. Você também tem direito, né? Sim, entender, né, que também faz Sim. parte, você tá ali, você também faz parte desse direito de estar na rua e dirigir, enfim, né? E assim, ninguém nasce Uhum. sabendo, né? Se a gente não treinar e não tiver, e errar, cair, enfim, a gente não aprende. Faz parte do aprendizado em todas as áreas da vida, né? É Sim. uma das coisas, assim, que isso também tem muito a ver com, a gente volta de novo ao passado, né, Noemi? Porque lendo sobre Uhum. estresse, inclusive, a gente vê que às vezes as pessoas que tiveram muito acolhimento em excesso, né, acabaram que Uhum. sendo pessoas que no passado, às vezes lá no colégio, quando tinha um desentendimento, uma briga ou algo do tipo, onde vinha logo um adulto e pegava e resolvia a situação, faz com que essa criança ela não assuma os próprios recursos que ela tem para lidar com o ambiente externo. Então, ela Uhum. acaba achando que é mais fácil sempre recorrer ao outro e ela não consegue enxergar que ela também é capaz de lidar com as coisas que o mundo coloca na frente dela, sabe? Sim. Então, aí a gente volta ao empoderamento, a gente volta, por exemplo, ao uso de um óleo essencial de cedro, que trabalha a perseverança, que trabalha a continuidade de você ter força para vencer seus obstáculos e tudo mais. Sabe? Você começa a aplicar isso para tentar trazer, resgatar isso que a pessoa talvez não teve no passado. Ela não Sim. conseguiu se colocar numa situação dessa, mas é importante que ela enfrente isso, que ela olhe, Sim. a gente pontue,
né? Como você obviamente deve ter feito e fez, e a partir desse momento a pessoa pare, até mesmo com o uso da terapia, né, psicológica e tudo mais, enxergue que, olha, é verdade, esse ponto aqui eu preciso encarar como eu sendo minhas ferramentas. Eu vou pegar eu aqui, ó, na comando da minha vida e vou entender que eu também tenho o meu espaço no mundo, né? Eu também mereço estar aqui e fazer as coisas para minha vida, né? E até aproveitando que você falou de psicologia, né? A gente tem que lembrar sempre que as terapias integrativas, elas são integrativas e complementares. Ou seja, de forma alguma, eu como terapeuta, né, integrativo, eu vou dizer para uma pessoa desistir, por exemplo, que não deve fazer um acompanhamento psiquiátrico ou psicológico. Claro que tudo dentro do que cada um enxerga como real e possível para a sua vida, né? Mas é sempre importante lembrar que é uma complementação. A gente está aqui para trabalhar todo mundo em conjunto, é como se fosse um grande hospital do futuro, né? A gente vai usar essas ferramentas que a gente tem você com o processo de constelação sistêmica e outras, como terapia, danças e tudo mais, é tudo uma maneira da gente deixar que o nosso corpo se expresse e a gente se entenda cada vez mais, né? E aí a gente trabalha para um bem-estar, uma melhora geral, não só da gente, mas também da nossa família. A gente não pode esquecer do âmbito familiar também, né? Que é muito importante. Com certeza. E assim, né, Diego, eu gosto de falar uma frase assim, acho que é meu lema, talvez. Nós somos livres. Nós somos livres para decidir, para escolher. Então, às vezes eu coloco para a aluna, olha, você precisa de um acompanhamento psicológico. Mas a pessoa não quer, ou não quer porque não acredita, ou não sei, N fatores. Então tá tudo certo. Só que parece que vai ficar mais pesado, né? Então, às vezes a pessoa, não quero ir para aromaterapia, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas a gente coloca as opções porque a gente sabe dos resultados, né? Eu tenho psicólogas que trabalham comigo, né? Eu tenho você que me acompanha minhas alunas. E o que a gente quer? O benefício. Porque ela pode vir para mim, né? E fazer 5, 10, 15 aulas e conseguir dirigir. Ela pode até conseguir dirigir, mas pesado, porque não harmonizou. Você entendeu isso? E às vezes eu posso ter uma pessoa que passa menos aula. Pode ser que tenha uma pessoa que passa menos aula, mas passou por um atendimento, um apoio, um acolhimento, que é isso que eu gosto de falar, que o trabalho da psicóloga é o acolher, né? Nossa, o acolhimento, e aí vai com leveza dela, vai treinar no bairro dela, e depois manda aquelas mensagens maravilhosas assim, eu tô apaixonada pelo Diego. Que saudade. Verdade. E o legal é trabalhar com pequenos objetivos, sabe? Isso é uma coisa que eu falei para algumas alunas suas, né? Vamos trabalhar com pequenos objetivos para o cérebro se acostumar com a vitória. Então, o que a gente faz? A gente pega e vamos dar uma volta na quadra hoje, né? E amanhã também? Porque aí, chega daqui 2, 3 dias, você vai olhar para trás e falar, caraca, eu dei uma volta na quadra. Caraca, eu consegui isso sozinha. E aí você amplia, aí você vai lá, vamos dar agora uma volta em 2 quadras, né? E a gente vai começando a trabalhar aos pouquinhos, vamos crescendo, porque ninguém tá pedindo pra você pegar a BR logo de cara. Né? A minha live hoje das 11 foi isso. Pelo amor de Deus, aquietai-vos. Né? Exatamente. Pega a carteira no Detran e vamos viajar já. Gente, calma. É bem o que você falou. É devagarinho, né, Diego? Exato. São pequenas coisas. A gente aprendeu a andar, a gente aprendeu a falar, a gente aprendeu a correr. Ninguém saiu do útero da mãe já andando de bicicleta. Entendeu? A gente teve que aprender a rastejar, né? A gente teve que aprender a engatinhar, teve que se levantar, bambear, aprender a dar os primeiros passos. E é assim com tudo na vida. Sabe? Então eu não vejo por que as pessoas acreditarem que isso eu tenho percebido. Acha que por não ter conseguido, por exemplo, pegar uma BR, ela é menos, sabe? Ela não é tão boa quanto. Gente, mas ninguém saiu andando. Vamos com calma. Né? Vamos gradativo e conquistando pequenas coisinhas. Porque, Diego, eu acho que a minha fala agora você vai concordar comigo. A gente tem que se amar. Porque se você não se amar,
Como é que funciona isso? Então eu me amo. E se eu me amo, eu vou cuidar de mim, do meu físico, eu vou ter cuidado, eu não quero me machucar, eu não quero me aborrecer. Não é verdade? É se amar. Sim! Então, assim, Não, vai devagarinho, né? claro, e se amar é se amar com os seus acertos e se amar com os seus erros, né? Saber Sim, que isso nós mesmo. somos pessoas imperfeitas que estamos aprendendo, né? Então, Esse é meu outro vamos, lema, Diego. Eu sou imperfeita. Eu já falo de cara, gente, eu sou faz imperfeita, parte, graças a Deus. né? Porque É, você não tem e muita uma, cobrança, né? Muita sim, cobrança, né? exatamente. E o que eu falo, para a gente se sentir completo, a gente tem que acolher nossas sombras, né? A gente tem que aprender a lidar com elas, porque de fato, quando a Sim, gente conhece o nosso lado sombra, é o momento que a gente começa a dominá-lo. Então, você recusar que isso. você tem isso, você dizer não, não, desculpa, não tenho essas coisas, você na verdade está se privando de conhecer e a partir daí conseguir trabalhar. Então, por isso que a terapia integrativa é tão positiva, porque é muito envolvente, é olhar para você como ser espiritual, como ser emocional e como ser físico. Vamos olhar tudo, vamos integrar tudo, é integrativa, né? Vamos olhar tudo, Sim, vamos juntar tudo e vamos trabalhar sim. tudo, porque Ai, nós somos maravilha. assim, né? Exatamente. Diego, pra gente finalizar, tá? Senão a gente vai, não sei até que horas, né? A gente É vai. verdade. Mas eu queria que você deixasse uma palavrinha para as pessoas que. Pode ser que tenha algumas pessoas aí que estão desacreditadas, desanimadas, Uhum. talvez, é, de voltar a dirigir não é possível, né? Essas coisas assim. Traga uma palavrinha para elas, Diego, para a gente ir finalizando o nosso encontro. Olha, eu acho que tudo é impossível até que se faça. Então, nada é impossível. Certo? Uhum. Então, a partir do momento que você tem orientações adequadas, que você se permite, eu acho que se permitir é a palavra que a gente tem que mais dar foco, sabe? Se permita. Se permita ter a oportunidade de ser orientada ou orientado, né? Se permita se desafiar, se permita mudar. Eu acho que as ferramentas estão aí, a gente tem todo um leque de possibilidades de trabalhar a pessoa, como a gente já conversou aqui nesse encontro hoje. Uhum. Então, é realmente se permitir, confiar, acreditar e seguir em frente. Porque a gente está sempre seguindo em frente. Voltar não dá, então vamos seguir em frente. Dá, Vamos seguir em frente com exatamente. sucesso, né? E com É, sucesso. e o que eu falo, Diego, a imensidão de oportunidades quando, não só a questão de dirigir, mas quando eu venço algo, né? Quando Com aquilo, nossa, parece tão certeza. impossível, eu venço e eu transponho muralhas. É Nossa, é tão tão bom, gostoso a né? sensação, né? Exatamente. Não, Tipo, eu consegui, vambora, olha só, né? E é melhor porque você sim, conseguiu alguma coisa por você mesma, né? com certeza. É incrível quando você sente aquele gostinho de conquistei, vambora, né? Agora Vambora, ninguém mais me vambora. para, sabe? Ninguém mais me para. É só Com bola pra certeza. frente e sucesso. Eu não sei se eu te contei, Diego, mas vou contar aqui, daí nós vamos encerrando. Fale. Um marido me encontrou no mercado. E na época eu Aham, tinha um carro plotado, sabe? Tinha um adesivo no meu aham, carro, hoje já não tem mais. Aí ele falou assim, você dá aula tal para habilitados, né? Puxa, minha mulher tá com um aham. problema. Será que você não tem uma solução para ela? Eu falei, não, meu filho, aqui a gente tem solução para tudo. Você resolve tudo. Aí eu falei para ele, você quer que eu ligue para ela ou você quer levar o meu número? Não, não, liga para ela, vai ser melhor. Aí eu liguei e tal, uma simpatia de pessoa, é minha amiga até hoje. Aham. Aí tá, fizemos aula e tudo, tá. E ela agarrou mesmo a vitória, sabe? Uhum. Assim, foi bem bacana, bem bacana. Que legal. Aí passou um tempo, eu encontro ele no mesmo mercado. E digo assim Aham. para ele: E aí, tudo bem? Como é que está sua esposa? Tá dirigindo bastante? Diego, ele fechou a cara, falou assim para mim: bem até demais. Bem assim, Diego, bem até Aham. demais. Aí Uhum. eu falei assim: tá bom. Eu dei uma disfarçada, né? Me fiz que não tinha entendido nada. Tá bom, então, tá bom, boa noite e tal. Liguei para ela. Liguei para Aham. ela, menina do céu, o que tá acontecendo que seu marido Que parece que tá bravo? houve?
que houve? Ela se matou de dar risada, dava gargalhada. Ah, Noêmia, agora ele não me acha mais. Ele pergunta pra mim, onde você tá? Ah, eu tô não sei aonde. Onde você tá? Não sei aonde. Então, assim, eu falei, menina do céu, Noêmia, eu não paro mais. É academia, é salão, não sei aonde. Então, é uma liberdade, é uma conquista que tem um sabor que eu acho que é sabor de mel, né? É uma conquista maravilhosa. É porque a liberdade é algo que a gente sempre está buscando, né? A capacidade da gente seguir nossos sonhos com os nossos próprios pés, né? E não depender de outra pessoa para a gente poder conquistar aquilo que a gente deseja é muito bacana. Então eu acho que depois que prova não quer mais largar, né? Não quer mais. Uma coisa que eu queria deixar de sugestão, até para a gente não se alongar mais, mas eu acho que é um tema bacana até para a gente discutir, depois ter interação com o pessoal também, né? É a parte do posicionamento de como a sociedade coloca a mulher. A gente sabe que tem muito disso, né? De colocar a mulher numa posição em que ela não pode fazer as coisas, ou perguntar, mas seu marido não se importa que você não dirija, ou enfim, e sabe, colocar o homem na frente da mulher. Eu acho que essa cultura que a gente tem na sociedade também impactou muito em muitas mulheres que têm dificuldade no processo de direção, sabe? Que hoje esse empoderamento, essa modificação dessa visão, né? Quebrar esse padrão é muito importante para que as mulheres possam entender que elas podem, que elas são incríveis e que elas não dependem de nada. Mas acho que isso tem que ficar papo para uma outra live, porque senão a gente vai levar mais umas 3 horas. Com certeza, né? Diego, eu quero falar mais uma vez gratidão por você estar aqui. Foi muito bom estar esse tempo aqui. E a gente vai se falando. E eu vou continuar mandando minhas alunas para você. E gratidão. Obrigada, tá? Pelo carinho que Obrigada, atende, você que também. você acolhe essas meninas, né? Muito obrigada, Diego. Imagina. É muito importante. Eu é que agradeço a oportunidade de você ter me convidado, de eu estar aqui falando com o pessoal. Eu vi que teve interação. Eu quero falar com todo mundo, sabe como é que eu sou, né? Ai, Diego, peraí, depois as minhas consultoras lá, elas vão brigar comigo, porque eu não perguntei. Se tem alguma pergunta aí, porque eu abri a caixinha de perguntas. Verdade, Meu né? Deus do céu. É assim, falamos demais. Eu não sei, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu tinha aberto a caixinha aí, vamos ver. Live maravilhosa. Ai, obrigada. Obrigado. Eu e o Diego aí, essa parceria aí é incrível, né? Maravilhosa. Fala mais que o homem da cobra. Isso. Juntou tudo, vamos ver. Ainda não há pergunta. Mas tá bom. A Luísa gostou. Então, assim, não tem perguntas agora, também porque assim, né? Eu não sei se eu abri a caixinha direito aí, né? Que tem coisas pra mim que ainda é novidade. Mas, enfim. Entendi. Eu segui o rumo aqui que me ensinaram, mas talvez não tenha pergunta. Talvez não tenha pergunta, né? Pois é. A Andréia aí, sua fã, apareceu e tem um palminho, ó. O que eu ia falar? Mas de qualquer maneira, depois, se elas tiverem qualquer dúvida ou quiserem te mandar aí no seu direct, a gente responde, entendeu? Sem problema nenhum, encaminha pra mim, a gente coloca uns posts no seu Instagram com as perguntas e com as respostas, fica tranquilo. Isso, nós estamos aí pra tudo dar um jeito, né? E qualquer coisa aí, o pessoal te encontra, me pergunta aí também onde é que encontra o Diego e a gente... Vamos embora. Diego... Todo mundo junto. Todo mundo junto. Diego, boas férias pra você, tá? Aproveite. Obrigado. Eu não sei se alguém não vai te chamar, né, nesse inteirinho, mas enfim. Aí você administra, né? Pode deixar, administro por aqui, fique tranquila. Um abraço forte em você. Tá perguntando se a live vai ficar salva. Sim, vai. Que legal. Ótimo, então tá bom. Tá bom? Então tá bom. Um grande beijo para todos, inclusive o pessoal que tá aí do outro lado, para você, Noêmia, para todo mundo. E seguimos em frente com muito sucesso, muito amor e muita coisa boa. Meu webinário dia 24 às 8 horas. Não esqueça, e você também dá uma olhadinha lá. Obrigado, Roseli. Muito interessante, a Roseli tá te mandando boas férias. Tá me mandando boas férias. Uma benção essa menina. Então,
meu webinário. Diego, passa por lá para você dar uma assistida. Essa Claro. sexta-feira, às 20 horas. Tá bom? Perfeito. Beleza, então. Tchau. Tchau, um Fica grande beijo. bem. Você também. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, tô me despedindo já aqui, tá? Porque já vai dar Tchau, pessoal. 1h14. Tchau, tchau. Até. Tchau.